Olá, que o Divino Amigo Jesus nos abençoe, nos intua, nos auxilie em mais esse estudo, A continuação do estudo do livro Consolador, esse livro que nos ensina a importância das ciências fundamentais na nossa evolução moral e física, Encomendada, encaminhada e organizada por Jesus. Nós terminamos a parte da física, No último estudo, até a pergunta número 26, e hoje nós vamos dar início à pergunta número 27, que fala da biologia. Vocês prestem atenção nas respostas poéticas do Emmanuel, respostas maravilhosas, que nem precisa fazer com que a gente pense muito não para entender. E como sempre nós pedimos que vocês, se gostarem, deem seu joinha, e se tiver alguma dúvida, perguntem, que nós teremos muito carinho e amor em responder. Então, dando continuidade ao Consolador de Emmanuel e do nosso querido amigo Chico, pergunta 27, o tema biologia. Pergunta número 27. Como devemos compreender a natureza? Resposta do Emmanuel: poesia pura. A natureza é sempre o livro divino, onde as mãos de Deus escrevem a história de sua sabedoria. Livro da vida que constitui a escola de progresso espiritual do homem, evolvendo constantemente com o esforço e a dedicação de seus discípulos. Olha que resposta bonita. Ele fala que a natureza é o livro da vida, é o livro divino, onde as mãos de Deus escrevem a sua sabedoria, mas evoluindo através do esforço dos discípulos, ou seja, do nosso esforço. Deus cria tudo, organiza tudo e nos dá para desenvolver a sua criação. Nós somos co-criadores com Deus. Pergunta número 28. As manifestações de vida nos vários reinos da natureza, abrangindo o homem, significa a expressão do Verbo Divino em escala gradativa nos processos de aperfeiçoamento na Terra? Resposta: sim. Em todos os reinos da natureza palpita a vibração de Deus, como o Verbo Divino da criação infinita. E no quadro sem fim do trabalho da experiência, todos os princípios, como todos os indivíduos, catalogam seus valores e aquisições sagrados para a vida imortal. Ou seja, toda a natureza tem a vibração de Deus, todos os seres, todos os reinos da natureza, Deus está em tudo. Pergunta 29. Os espíritos cooperam no desenvolvimento do embrião do corpo em que vão reencarnar? Em caso afirmativo, chegam a operar nos complexos celulares da herança física para que os corpos futuros sejam dotados de certos elementos aptos a satisfazer as circunstâncias da prova ou missão que hajam de cumprir? Simplificando a pergunta, tem os departamentos reencarnatórios lá e os espíritos podem cooperar, influenciar de alguma forma na formação do novo corpo que vamos ter, que eles vão ter na próxima encarnação? Se tem como modificar, operar os complexos celulares da herança física para ajudar de alguma forma na reencarnação? Aí a resposta do Emmanuel. Não vamos esquecer, antes de dar a resposta, que nós já lemos, já estudamos lá no livro Os Mensageiros, no livro Os Missionários da Luz, que fala da reencarnação do Segismundo, que ele opinava de alguma forma. O Chico Xavier e o André Luiz, principalmente no livro dos Mensageiros, ele nos conta que aquele espírito que encarnado completa cerca, no mínimo, de 70% do seu processo kármico, daquilo que ele se propôs a fazer e precisava, esse é denominado espírito completista. Ou seja, esses que completam cerca de 70%, que vencem acima de 70% da sua vida, adquirem o direito de opinar. E o Emmanuel vai responder da seguinte forma. No caso dos espíritos evolvidos ou evoluídos, senhores de realizações próprias, inalienáveis, essa cooperação quase sempre se verifica, junto ao esforço dos prepostos de Jesus, que operam nesse sentido, com vistas ao porvir de suas lutas no ambiente material. Então, nos espíritos mais evoluídos, eles podem opinar, coordenar, junto com esses engenheiros dos departamentos de reencarnação que existem por aí, os mais evoluídos moralmente. Aí ele continua a resposta. Temos de considerar, todavia, que os espíritos rebeldes ou indiferentes,
desprovidos dos valores próprios indispensáveis, tende a aceitar a deliberação dos prepostos referidos, os quais escolhem as substâncias que merecem ou que lhes são imprescindíveis no processo de resgate ou de evolução. Ou seja, quem ainda é atrasado, espírito rebelde, não tem como escolher não, tem que obedecer o que diz a lei de Deus e o que esses espíritos encarregados das reencarnações têm para dar. Não tem como escolher muito não. Pergunta número 30. Há órgãos no corpo espiritual, ou seja, há órgãos no perispírito? Então, antes de responder, vamos só lembrar que depois, com os estudos que nós viemos fazendo a posteriori, depois desse livro, e com os livros atuais, a gente já está aprendendo que o corpo espiritual, chamado perispírito, é um corpo também. Então, nós desencarnamos aqui na Terra, desencarnamos, e vamos nos ver aqui numa dimensão imediata aí, a dimensão espiritual relativa ao planeta Terra. Então, nessa dimensão, nós temos um corpo ainda, que é esse chamado perispírito. Na maioria das vezes, o corpo é uma cópia aqui, que esse corpo aqui é cópia de lá. Então, quando a gente desencarna, o perispírito vai ter a forma, normalmente, do último corpo na Terra. A não ser que aqueles mais evoluídos podem rejuvenescer, modificam, pode tomar outras formas que tiverem em outras ocasiões, mas a grande maioria fica com a mesma forma que acabou de desencarnar. E nesse plano espiritual, chamado a próxima dimensão aí, lá também o espírito, a pessoa ainda dorme, ela trabalha, ela se alimenta de alguma forma. À medida que vai evoluindo, o alimento vai diminuindo. Mas assim que sai da Terra, ainda alimenta. Então se alimenta, tem órgão digestor, tem coração, tem fígado, tem rins, que vão se modificando na medida da evolução moral e da necessidade da pessoa cada vez mais ter que ingerir alimentos sólidos e aprender a se alimentar do amor, do carinho, da natureza, da energia do sol e tudo mais. Mas então a pergunta número 30, há órgãos no corpo espiritual? Resposta do Emmanuel. Dentro das leis substanciais que regem a vida terrestre, extensivas às esferas espirituais mais próximas do planeta, já o corpo físico, excetuadas certas alterações impostas pela prova ou tarefa a realizar, é uma exteriorização aproximada do corpo perispiritual, que nós acabamos de falar. Exteriorização essa que se subordina aos imperativos na matéria mais grosseira, no mecanismo das heranças celulares, as quais, por sua vez, se enquadram nas indispensáveis provações ou testemunho de cada indivíduo. Ou seja, o que ele falou é isso, que o corpo espiritual das esferas próximas à Terra tem órgãos, sim. Pergunta número 31. A reencarnação inicia-se com as primeiras manifestações de vida do embrião humano, trocando em miúdos. Assim que há a fecundação do óvulo, já tem espírito ali? Já está reencarnado? Ou a reencarnação se dá só depois que a criança nasce, de fato, para o mundo físico? Resposta do Emmanuel. Desde o instante primeiro de tais manifestações, a entidade espiritual experimenta os efeitos da sua nova condição. Importa reconhecer, todavia, que o espírito mais lúcido, em contraposição com os mais obscurecidos e ignorantes, esse mais lúcido goza de quase inteira liberdade, até a consolidação total dos laços materiais com o novo nascimento na esfera do mundo. O que ele respondeu? Que sim. A reencarnação começa a se dar no momento da fecundação do óvulo, quando aquele óvulo virou um embrião, já tem vida, o espírito está ali. Os mais atrasados sofrem um restringimento perispiritual e ficam adormecidos ali, acordando devagarinho. Os mais evoluídos, o corpo, o feto está se desenvolvendo, mas eles podem tomar a forma que eles quiserem, a forma que eles tiveram na última vida e continuar trabalhando, até renascerem de vez. Então, resposta do Emmanuel. A vida existe desde o momento da concepção. Pergunta 32. Quando o embrião está sendo formado, existe uma interpenetração de fluidos entre a gestante e a entidade. Então, ligado ao feto, existe essa interpenetração? Existem consequências verificáveis? A resposta dele. Há uma interpenetração. Essa interpenetração de fluidos é natural e justa, ocasionando não raras vezes fenômenos sutilíssimos, como os chamados sinais de nascença,
que somente mais tarde poderão ser entendidos pela ciência do mundo, enriquecendo o quadro de valores da biologia no estudo profundo das origens. Tanto interpenetra como as características da mãe vão para o espírito reencarnante, por genética espiritual. E interpenetra também de tal maneira, não está na resposta, mas nós já sabemos hoje em dia, que, por exemplo, quando uma mãe fica muito jubilosa, a alegria do reencarnante que ela está sentindo, quando tem muito enjoo, vamos dizer assim, ou tem dificuldades, pode ser uma certa rejeição por aquele reencarnante, se alguém do passado, algum inimigo, por exemplo, que por misericórdia de Deus nasce como filho, para poder o amor materno e filial recondicionar, reconduzir ao amor que o Cristo ensina, seja pagamento de passado. Então interpenetra tanto que as influências são facilmente verificáveis. Pergunta 33. O espírito em cada uma das suas encarnações faz uma recapitulação das suas etapas evolutivas, assim como se verifica com um embrião material que recorda, antes do nascimento, toda a evolução da sua espécie? Como que o embrião recorda? O embrião, no momento da fecundação, é pequenininho. E ele vai evoluindo. No princípio, um embrião humano pouco difere de um embrião de um sapo, de uma rã, de um animal, tudo muito parecido. Ele recorda a evolução da espécie desde da vida microscópica até chegar no ser humano em 9 meses de gestação. Aquela etapa evolutiva recorda toda uma evolução humana, toda uma evolução das espécies, desde sempre. Então está perguntando que como essa gestação relembra os estágios, né, rapidamente, que o ser já teve desde a sua criação, há também uma lembrança ou uma recapitulação das reencarnações passadas? Aí o Emmanuel explica que essa recapitulação se verifica, na maioria dos casos, pela oportunidade que oferece à alma encarnada de se portar diretamente nas mesmas circunstâncias do passado culposo. Porém, não constitui regra geral, salientando-se quanto maiores as aquisições de sabedoria e de amor, mais afastado se encontrará o espírito em aprendizado na terra, dessa rememoração das experiências materiais, de cuja intimidade dolorosa poderá então prescindir, pela sua expressão superior da espiritualidade. Trocando em miúdos, há uma recapitulação, mas ela se verifica naturalmente dentro dos processos kármicos que o reencarnante vai passar naturalmente. Ele não lembra de memória o que já fez, mas as provas, as objeções, as dificuldades que nós fomos encontrando pela vida é uma recapitulação natural do que a gente tem que passar. As dificuldades que nós chamamos de sofrimentos. Agora, quanto mais elevado for a moral da pessoa, vai deixar de sentir isso como dificuldade. Aí não vai precisar de passar por essa lembrança dolorosa, uma doença que a gente tem. É lembrança de passado errado, que nós temos que nos cuidar. Dificuldade de aceitação, nervosismo, lembrança da nossa arrogância e prepotência, que nós temos que cuidar. À medida que nós formos evoluindo moralmente, nós não vamos precisando mais de passar por essa recapitulação natural. Mas enquanto precisar, aquilo que nós temos está latente e qualquer coisa vai nos prejudicar para fazer a gente modificar. Pergunta 34. A denominada árvore genealógica aqui dos seres humanos tem uma significação idêntica no plano espiritual? Aquela árvore genealógica que a gente estuda até as gerações lá, 1000 anos atrás, quando começou o nome da nossa família, né, se tem a mesma significação lá no plano espiritual. Aí a resposta do Emmanuel. Na esfera espiritual persiste o mesmo esforço na conservação e na dilatação dos afetos familiares. E ora nos trabalhos regeneradores da terra, ora na luz santificante dos planos siderais, transformam-se as paixões ou sentimentos ilegítimos em sagrados liames ou laços do espírito. A árvore genealógica, porém, como se conhece na luta do planeta, não se transporta ao plano invisível, porque aí os vínculos de sangue são substituídos pelas atrações dos sentimentos do amor sublime, purificados no patrimônio das experiências e lutas vividas em comum. Em resumo, o que ele respondeu? Lá no plano espiritual não quer dizer que quem foi família ou parente aqui vai continuar sendo parente lá. Muitas vezes nós viemos só para poder resgatar aquela etapa e depois cada um segue seu rumo. Mas aqueles que
construir os laços do amor puro e simples, esses vão formar para sempre a família universal. Então, a árvore genealógica no plano espiritual não é a árvore genealógica genética da Terra, é a árvore genealógica dos sentimentos que foram construídos, e não do amor que precisa, ou das formações genéticas. Nós fomos até a pergunta número 34, e como a gente está sempre colocando 6, 7, 8 perguntas, nós vamos parar aqui nessa 34 e depois nós vamos continuar, dar continuidade a 35 adiante. Repetindo, se vocês tiverem dúvidas, perguntem que nós vamos responder. Se gostarem, deem seu joinha. E se ainda não se inscreveram no canal da FEAM, por favor, se inscrevam, que nos auxilia muito. Esperamos que vocês tenham entendido, e rogamos ao nosso Senhor Jesus Cristo que nos dê força para retornarmos posteriormente para continuar nosso estudo. Fiquem com Deus, que Jesus continue sendo nosso modelo e guia sempre.